Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender a como fazer um bom resumo fácil e super eficiente. Vem comigo. Os materiais que eu uso para fazer os meus resumos são os seguintes. Primeiro, eu uso essa folha aqui, que todo mundo que vê os meus resumos, todo mundo não, né? Quase todo mundo que vê meus resumos pergunta. Essa é uma folha quadriculada, eu comprei ela lá na Calunga. Aí, basicamente, eu uso uma folha. Não uso dessas aqui, essa daqui eu uso pra fazer anotação mesmo normal. E uso o conteúdo, certo? Normalmente de caneta, eu uso essas aqui, ó, que são ponta de pincel, que eu já mostrei no vídeo de títulos. E uso canetas fininhas, pretinhas, assim, ó, Unipim. Uso os meus marca-textos, sempre, sempre, sempre. E eu uso também essas canetinhas, às vezes, acho que é esferográfica, né, que fala. Às vezes eu uso delas também. Então, resumindo, eu uso canetas. Canetas, canetas. Não interfere em nada, você pode usar a caneta que você quiser, a caneta que você tiver. Não muda nada, tá bom? E o papel também que você quiser. Eu só uso porque eu vi que dava mais certo pra mim e com o tempo eu consegui adquirir esses produtos, tá bom? Então vamos lá. Fazer o resumo. Sempre começo tirando o assunto principal dentro do assunto. Então, começo a grifar tudo que é importante, seja num livro, numa anotação do caderno. Eu sempre pego as partes mais importantes. Por exemplo, aqui, ó, eu tinha várias normas, mas a única que eu ia usar nessa unidade era essa aqui, então eu só precisava anotar que eu ia usar essa norma aqui, tá certo? Então, depois que você pega todo o seu conteúdo, as partes mais importantes que você grifa com lápis, você tiver aí na sua casa, você vai transcrever isso para o papel. Diz lá no Instagram, tem um caderno bonito, um resumo bonito, não vai te fazer dar a resposta da prova, mas vai te ajudar muito a lembrar do que você estudou e a ter mais aquela questão de organização, para você saber se encontrar, principalmente se você tem uma memória, acho que é visual que fala, sabe? Você vai conseguir lembrar com mais. Então, por isso que eu sempre gosto de deixar os meus resumos organizados e de uma forma que eu consiga já enxergar o que é aquele assunto, o que é que ele tá falando, o que é que ele propõe pra mim. Eu sempre começo fazendo um título assim bem marcante e eu sempre deixo os títulos tudo num padrão só. Por exemplo, aqui, ó, deixei título no padrão só. Aí, por exemplo, os subtítulos ou coisas mais, tipo, importantes que eu precisava destacar, como essas frases, eu fazia com outros subtítulos, sabe? Ou então eu só colocava pontinhos mesmo. E quando eu não quero, eu não tenho muito tempo pra fazer uma coisa assim muito, muito bonitinha, eu simplesmente grifo aqui na lateral e tá ótimo. Fiz um vídeo mostrando os títulos que eu faço, são fáceis e simples, então eu vou deixar aqui no card ou na descrição aqui embaixo do vídeo pra vocês verem, tá certo? O título fez subtítulo de uma forma que você conseguisse logo de cara entender o que é que você tava precisando ali naquele momento, daquele assunto, na hora de você começar a colocar realmente o assunto no papel. Então, a definição do assunto eu coloco usando uma bolinha assim, ó. Então, eu sempre coloco a definição usando uma bolinha e o resto das subdefinições eu vou fazendo de tracinho. Aí, se eu começar de tracinho, as subdefinições eu vou fazendo de bolinha. É sempre esse mesmo esquema, gente. Fazer resumo não tem segredo. E é sempre uma coisa muito simples. É só você organizar para você conseguir tanto entender visualmente como entender realmente o assunto. Pra gente entender visualmente, eu faço esse esquema. Aí, o que eu faço pra eu entender depois o assunto mesmo, quando eu for ler? Eu simplesmente passo o assunto com as minhas palavras. Eu vou lá na minha anotação, aí leio o tópico e eu pergunto pra mim mesma, o que foi que eu entendi desse tópico? Não assim, né, gente, mas é porque eu já tenho acostumado, mas eu vou lá. O que é que eu entendi desse tópico? Vou lá e falo, eu entendi que é isso, isso e aquilo. Então eu vou lá e passo por um resumo com as minhas próprias palavras. É muito mais fácil de entender, gente, é incrível. Às vezes você tá na prova e você vê aquilo ali e pensa, poxa, não tá nas mesmas palavras, mas eu entendi, é a mesma coisa do que, sabe? Às vezes as respostas
Então você consegue lembrar daquilo que você leu, enunciado, daquilo que você escreveu usando as próprias palavras. Isso é muito incrível, então ajuda muito. Jamais, assim, jamais não, mas tipo, não é muito legal você escrever o resumo com as mesmas palavras que tá na sua anotação, porque senão você só vai perder tempo. Você tem que escrever com suas palavras e da forma mais objetiva possível, sabe? Se for preciso você escrever só tópicos, ou então da forma mais simples possível você escreve, porque vai ficar bem mais fácil de entender. Então essa é basicamente a forma que eu faço os meus resumos, sempre fazendo de uma forma organizada, que eu consiga ver o título e o subtítulo, entender qual é aquele assunto e sempre com tópicos e subtópicos para eu entender também um assunto e fazendo ele de forma objetiva, mais simples, com uma linguagem mais informal, do meu jeito que eu possa entender. Outra coisa também importante, a gente tem esses tipos diferenciados de certas coisas, por exemplo, de definições. Eu gosto sempre deles com letras bem maiores, assim, bem grandinhas, ó, diferente dessas aqui, pra diferenciar mesmo e conseguir entender. E sempre, gente, ó, escrevendo, sabe, da minha forma, do meu jeito, pra eu conseguir compreender o assunto. Essas são as dicas que eu dou pra vocês de como fazer um bom resumo. Isso é o que eu faço, que dá certo pra mim. Então vê como fica mais fácil quando a gente organiza com um pouco mais, de uma forma legal, a gente colocando um título que dê pra gente saber o que é que a gente tá fazendo. Colocar palavras simples, sempre com objetividade. E também depois que eu faço isso, é claro, faço com antecedência das provas, eu vou lendo durante o tempo e quando chega, por exemplo, um dia antes da prova, que eu já com o assunto assim na minha cabeça, eu só reviso por aqui mesmo, lendo, sempre lendo, fazendo perguntas pra mim sobre o assunto, explicando pro espelho, como se eu estivesse explicando pra outra pessoa. Isso ajuda muito a gente a colocar o assunto na nossa cabeça e é muito simples, muito fácil e prático. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. E é isso, fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau!